Pessoal, caminhando já para o fim da nossa matéria, abordamos agora essa questão das considerações finais e temos aqui o texto que diz: como já vimos, existem várias formas de explicar a origem do pecado. E aí ele está se referindo à abordagem da aula anterior, onde ele falou acerca de diversas escolas que trazem o seu ponto de vista sobre a essência do pecado, né, sobre o que é o fato gerador do pecado. Aí vemos aí algumas escolas gnósticas, dualistas, alta crítica textual, né, da teologia liberal, e algumas escolas que vão trazer o seu ponto de vista, né, visão panteísta e por aí vai. E na continuidade ele vai fechar com esse raciocínio aqui dentro dessa questão das considerações finais. Como já vimos, existem várias formas de explicar a origem do pecado, mas apesar de algumas delas apresentarem alguns pontos de verdade, nenhuma delas prevalecem. Pelo que nos parece, fica quase impossível entender a origem do pecado na forma apresentada por várias linhas filosóficas teológicas, uma vez que quase todas inocentam o homem e culpam a Deus. Então isso ele observou de uma forma muito acertada, e que geralmente esses elaboradores de conceitos, né, esses pressupostas teses filosóficas ou teológicas que tratam acerca da essência do pecado, sempre elaboram no sentido de isentar o homem da responsabilidade sobre a questão do pecado, né? Ou dizendo que isso é na verdade um estado bruto que ainda permanece no homem, que será enfim superado por meio da evolução. E aí vimos a Schleiermacher, né? Ou dizem que é uma manifestação natural dentre tantas manifestações como o panteísmo, e assim vai. Eles vão modificando os pressupostos, os esclarecimentos, as colocações, né, a forma como se posicionam diante do tema, mas uma coisa eles têm em comum: geralmente eles não olham para a questão do homem ser responsável pelo mal, ser responsável por estar inserido dentro desta situação prejudicial a si mesmo, né, quando no uso da sua livre vontade opta por desobedecer a Deus, está em contradição com a sua vontade perfeita e consequentemente ser vítima do mal, né, ser vítima do pecado, né, deixando o mal entrar dentro da sua, fazer parte da sua existência, gerando então o pecado, e o pecado sendo assalariado com a morte, sendo assalariado com a separação de Deus, a perda da comunhão com Deus, e assim a perda de diversas qualidades que faziam parte da sua natureza enquanto estava em comunhão com Deus, estava em comunhão com a vontade perfeita de Deus. Geralmente os pensadores não tomam esse caminho, eles vão construindo argumentações sempre no sentido de afastar a possibilidade da responsabilização do homem ante essas más escolhas. Dizer que o pecado é algo gerado pelo homem não é certo, visto que o homem não é autoexistente. E dizer que o pecado é gerado por Deus está mais errado ainda. Por isso mais errado ainda, porque isso se choca ou está em contradição com os atributos de Deus. Se ele é todo benevolência, estaria em contradição esta informação acerca de Deus ser a origem então do mal. Então não poderíamos ter ao mesmo tempo um Deus todo benevolência e um Deus que dá a origem ao mal. Então quem criou o pecado? Aqui paralisam todas as faculdades mentais, mas entre penumbras podemos fazer algum comentário acerca do assunto. Então, de tal forma é difícil, né, a abordagem acerca desse tema, que ele coloca aqui muitas capacidades mentais se veem ineptas diante dessa discussão. Agora, claro, nós temos também que ressaltar, como o caminho que fizemos até aqui, mostrando que na verdade, da mesma forma como a sombra não é um objeto palpável, o qual se possa capturar,
pegar a sombra em determinado lugar e transportar aquela sombra para outro lugar, como se fosse um objeto, como se fosse um copo, um livro, uma caneta, ou seja, não é palpável, todavia é real, é existente. Quando se oferece um bloqueio à luz, esse bloqueio gerará uma penumbra, uma ausência de luz, gerará um ambiente não afetado pela luminosidade. E este ambiente ausente de luminosidade chamamos sombra. A sombra não é algo, é a ausência de algo. Então temos que sempre ter em mente que o pecado que é deflagrado pelo mal, pela existência do mal, não está na lista dos seres criados pelo Verbo divino, aquele que criou todas as coisas, criou os serafins, os querubins, o arcanjo, os anjos, os seres celestiais, o espaço celestial, o espaço-tempo, as galáxias, os planetas, os sistemas solares, a Terra, os seres vivos, ok? Que trouxe tudo isso à existência pela sua palavra. Dentre essa lista de seres dos mais complexos e mais perfeitos até os seres mais simples e inanimados, não está inserida dentro dessa lista um ser chamado mal, ok? Então o mal, na verdade, é a degradação de tudo aquilo que foi feito bom, e é necessário sempre reafirmarmos esta concepção para que a gente não perca o viés. Então temos aqui, mesmo que há sim penumbras, há dificuldades sobre esse tema, mas também há uma linha mestra, tá certo? Uma linha mestra a qual não podemos perder, mesmo que não possamos gabaritar aqui uma definição objetiva e definitiva, mas temos uma linha mestra que podemos seguir. Não encontramos a origem disso na vontade boa de Deus, não encontramos a origem disso nos seres criados por Deus, mas há uma possibilidade de origem desta situação, deste acidente na criação, a partir de uma degradação daquilo que foi feito bom. Então temos aqui, analisando acerca do homem, a sua situação perante esta análise que está sendo feita, temos o primeiro ponto onde ele fala acerca da perfeição relativa. Então quando se fala acerca de perfeição, todo parâmetro, todo aferidor de medida para a perfeição é a perfeição divina, que é absoluta. Só que, como reflexo à perfeição divina, temos a perfeição relativa presente no homem. Quando, por exemplo, no ato criador, ele foi feito por Deus livre do pecado, livre do defeito, livre dos males. Ele foi feito bom a partir da boa vontade de Deus, da perfeição de Deus. A perfeição de Deus sendo absoluta e a perfeição do homem sendo relativa. Estava perfeito naquele momento, mas poderia perder a sua perfeição, sendo assim não é absoluta. Ela é relativa. Ela é relativa ao ato em que o homem permanece em obediência à vontade boa de Deus, mas sabendo sempre que ele tem a liberdade para não permanecer, para negar a vontade boa de Deus e tomar decisões que entrem em contradição com ela. Se assim não fosse, não seria um ser livre. Se não fosse um ser livre, não seria imagem e semelhança. Você viu a problemática da situação, até onde ela se estende? Deus criou a imagem e semelhança. A imagem e semelhança dele é um ser volitivo, um ser que tem poder de decisão. Ter poder de decisão é ter a possibilidade de tomar uma decisão equivocada, uma decisão errada, tendo em vista que o homem tem uma perfeição relativa. Por que Deus não toma decisões equivocadas? Porque Deus é um ser absoluto. Então não há a possibilidade do erro em Deus, não há a possibilidade da deterioração em Deus, não há a possibilidade da não existência, não há a possibilidade de não ser o que ele é, porque ele é o que é e é absoluto. Eu sou o que sou, ou sou o que tenho sido, conforme ele diz a Moisés. Então, características de Deus na sua forma absoluta e que são transmitidas ao homem, mas dentro de uma característica relativa, porque o homem não é Deus, mesmo sendo imagem e semelhança, não é Deus. Para chegarmos à origem do pecado, precisamos andar em direção à origem do homem, sabendo que o homem foi criado originalmente sem pecado e que depois, por si só, pecou. Mas quem lhe deu essa capacidade de pecar? Alguns respondem: pecar não revela capacidade. Aliás, bastante
inteligente essa argumentação, mas incapacidade. E aí ele retruca. Então quem lhe deu essa incapacidade de pecar? Com certeza, muito interessante, muito bom. Se é capacidade, alguém poderia dizer, pecar não é uma capacidade, é uma incapacidade. Se é uma incapacidade, quem lhe deu essa incapacidade, sendo que ele foi criado por um Deus perfeito? Mesmo que a gente opte pelo caminho no sentido de colocar a questão do pecado não como capacidade, mas como incapacidade, essa incapacidade em algum momento foi só um potencial, foi só uma possibilidade. E ela existe porque ele foi dada, e foi dada por Deus. A incapacidade? Não, a possibilidade. Que possibilidade? De escolher a obediência ou outra coisa. Escolher permanecer de acordo com a vontade boa ou não permanecer de acordo com a vontade boa de Deus. Não permanecendo, abre-se uma possibilidade aí que foi experimentada quando ele, em desobediência a Deus, trouxe sobre si todas as consequências as quais sofremos até hoje. Então, esta é a questão. Não é necessariamente que foi colocado nele o mal. Foi colocado nele a liberdade. Então, a liberdade pressupõe obediência enquanto ele obedeceu, e aí não temos a estimativa do tempo em que ele permaneceu debaixo de uma atitude de obediência. Eu tenho para mim que não foi coisa de dias, de semanas, como alguns colocam. É um pensamento meu. Eu tenho para mim que aquele Éden está escondido ali dentro daquele Éden milênios de existência. Está escondido ali dentro daquela coexistência entre o homem e a mulher, a perfeição e Deus. Estão escondidos ali milênios de existência, porque não havia a necessidade da contagem do tempo, né? Não havia esta aflição pela contagem do tempo. O homem tinha a sua vida renovada pelo acesso à árvore da vida, né? Então, eu tenho para mim que ali se estendeu por muitos longos e longos anos em que o homem obedecia firmemente a Deus, até que em algum momento deu a si a liberdade de desobedecer, né? A mulher, sendo seduzida, transmitiu ao homem também essa proposta. Ambos aceitando, optaram pela desobediência. Então, depois talvez de milênios de existência, de coexistência com Deus, e vieram a sofrer as consequências dessa desobediência. E aí temos aqui na continuidade, mas quem lhe deu essa incapacidade, né, como ele coloca aqui? Esta última pergunta leva-nos a pensar que o homem não foi criado absolutamente perfeito. Mas que diríamos do trecho de Eclesiastes 7:29? Eis que isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitos artifícios, né? Uma argumentação presentes aqui no livro de Eclesiastes, né? Muito profunda. O trecho de Eclesiastes relata que o homem foi criado perfeito ou reto, mas não podemos entender por perfeição ou retitude como sendo algo absoluto e imutável, porque somente Deus é absoluto e imutável em seus atributos, certamente, com certeza. Essas características da imutabilidade e os absolutos só podem ser encontrados em Deus. Inclusive, ressalto aqui, como já havia falado, a palavra eterno também pressupõe um absoluto, e por isso que eu defendo aqui que a palavra eterno só é totalmente adequada para Deus. A palavra eterno, quando empregada em outros termos, não se referindo a Deus, como por exemplo vida eterna, morte eterna, condenação eterna, elas são na verdade tomadas de empréstimo, tá certo? Na verdade o que se está dizendo ali é infinito, infinitude, né? Vida infinita. Agora, óbvio, sempre vão me retrucar. Na Bíblia está escrito assim: vida eterna, morte eterna. Tudo bem, isso é escrito dessa forma. Foi o recurso utilizado pelo tradutor. São os recursos usados pelas pessoas que estão tentando transmitir essa ideia de plenitude, essa ideia de infinitude, né, de ilimitação, vamos colocar dessa forma. Mas se nós pegarmos a palavra eterno no seu sentido mais amplo, veremos que ela não tem outro ser que possa ser detentora dela com todo o direito, né, com toda sustentando ela de uma forma plena, né, de uma forma, um ser a qual ela possa se aplicar de uma forma plena,
senão Deus. Somente a Trindade Divina pode ostentar a palavra eterno de uma forma plena. A palavra eterno aplicada em outras situações sempre será tomada de empréstimo, né? Sempre terá uma aplicação deslocada. Se assim não pensarmos, acabamos incorrendo em alguns equívocos, né? Pensando que a Bíblia, pensando que Deus, né? Pensando que os apóstolos defenderam em algum momento que o mal ou que o pecado sejam eternos como Deus é eterno. Isso seria incorrer num erro gravíssimo. Em momento algum isso foi transmitido por qualquer autor bíblico, mas quando eles são empregados nesses sentidos que acabei de descrever, né, fora da pessoa de Deus, sempre são empregados como um empréstimo, né, como uma forma deslocada do uso do termo eterno. E aí na continuidade aqui, falando acerca dos absolutos, então temos que essa retidão, né, essa perfeição, para Deus ela é absoluta, imutável, mas para o homem, que é a imagem e semelhança, veja, ele não é o próprio Deus em si, ele é a imagem, a semelhança, a cópia, vamos colocar assim, né? Uma representação menor. Ao olhar para o homem, vê-se a imagem e semelhança, mas não o próprio. A imagem e semelhança necessariamente será inferior ao próprio ser, porque é a imagem e a semelhança dele, a cópia dele, parecido com ele, mas não ele mesmo. Então o homem, sendo ele imagem e semelhança, tem ele perfeição no ato criador, mas a sua perfeição necessariamente não será absoluta nem imutável, mas sim uma perfeição relativa. A perfeição do homem não é absoluta, mas relativa, ou seja, o homem foi criado relativamente perfeito e não absolutamente perfeito, conforme é entendido por certos teólogos, porque somente Deus é absolutamente perfeito. E aí temos essa questão bastante clara, né, bastante objetiva, mostrando que aquilo que é absoluto em Deus foi transmitido ao homem. Nem tudo foi transmitido ao homem, existem atributos comunicáveis e não comunicáveis. Dentre os atributos comunicáveis estão presentes no homem, mas não da forma como estão em Deus. Estão presentes no homem de uma forma relativa, de acordo com o ser limitado que é, de acordo com o ser limitado que é. Na continuidade, falamos aqui acerca agora de estado neutro. Pelo que nos parece, o homem nem foi criado positivo nem negativo, mas tão somente num estado neutro, visto que a Bíblia diz que antes do pecado ele era inocente, e que não conhecia nem o bem nem o mal. Tal conhecimento só veio após ele ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao comer da árvore do conhecimento, despertou no homem a consciência do bem, mas também do mal. Gênesis 3, 6 ao 7. Observe que o mal está envolvido com o conhecimento analítico mental. Toda maldade humana reside na zona da inteligência analítico mental. A partir do contato que o homem teve com a árvore do conhecimento do bem e do mal, o conhecimento do bem não seria grande dificuldade para o homem e para a mulher, né? O conhecimento do bem, inclusive, claro, dentro do campo da inferência, não da referência bíblica direta, mas da inferência, podemos afirmar que o conhecimento do bem estava sendo construído no homem ao longo desse tempo. Inclusive ele vai falar aqui de uma certa evolução que poderíamos deduzir, né, de todo esse contato que que o homem teve com Deus, quando o Senhor compareceu ao jardim na viração do dia e dialogava com o homem. Imagine esses diálogos de Deus falando diretamente com o homem. Imagine a possibilidade de dialogar diretamente com o Senhor, de ter o privilégio de conversar com Deus de uma forma tranquila, sem qualquer tipo de constrangimento, sem qualquer tipo de acusação própria, né, de pecado que possa causar separação, mas conversar livremente, abertamente, de uma forma tranquila. Então, o que lhe era comunicado? Então, podemos inferir que o homem estava no processo de aquisição de mais e mais conhecimento acerca do bem, acerca do que é bom, do que é perfeito, do que é maravilhoso. Ele estava num processo de construção de uma pessoa cada vez mais aperfeiçoada. Todavia,
no uso da sua liberdade, em algum momento optou por aquilo que era apenas uma dúvida e que foi transmitido a ele através de uma falácia do inimigo, que tornou aquela dúvida sedutora, tão sedutora, que levou o homem a ter até esse pensamento, essa cogitação, o homem e a mulher. Eu coloco os dois sempre dentro de um contexto unido, porque é assim que Gênesis nos transmite. O homem e a mulher são uma só carne, então não é necessário pontuarmos aqui a mulher, o homem, os dois são uma só carne. Tanto que agiram em conjunto também, sendo que havia a possibilidade do homem exercer o seu papel e interromper aquele ato de destruição, dizendo à mulher, reafirmando à mulher que Deus havia determinado que não era para tocar naquele fruto, mas pelo contrário, o homem se deixa levar e aproveita a queda da mulher para também desfrutar, também participar daquela, experimentar aquilo que era só uma dúvida, não é? Mas aquela dúvida foi transformada em algo tão sedutor, quando por meio de argumentações falaciosas o inimigo promete a eles um conhecimento que tornaria eles como Deus, não simplesmente aquilo que eles já tinham em Deus, a comunhão com Deus, o contato com Deus, o relacionamento que eles tinham com Deus, mas ser Deus eles mesmos, através do conhecimento do bem e do mal. E aí quando o conhecimento do mal atinge o homem na sua estrutura e encontra nele um ser frágil ainda, um ser que ainda está no processo de desenvolvimento, que pode chegar a um patamar muito maior, mas que naquele momento ainda estava no processo evolutivo, vamos colocar dessa forma, claro, só por inferência, tá? Não por referência bíblica direta, causa nesse homem um estado de perplexidade, de confusão. Essa confusão se manifesta nas suas atitudes. O homem e a mulher passam a, como a Bíblia assim nos escreve, percebem que estavam nus. Como assim percebem? Eles não eram seres inconscientes, eles tinham inteligência, eles exerciam trabalho, Adão trabalhava na terra, tá certo? Então eles tinham inteligência, só que o tipo de consciência da qual eles desfrutavam não era afetada pelo mal, não era afetada por sentimentos negativos e autodestrutivos. Quando, por exemplo, o homem olha para a mulher, aquela mulher para quem sempre olhou com afetividade, com amor, com carinho, com companheirismo, né? Que via naturalidade na sua nudez, que via aquilo que sempre foi compartilhado entre eles, aquela plena comunhão entre eles. Quando injetado o mal agora dentro da sua consciência, e ele não tendo a capacidade de dominar esse conhecimento mal, de subjugá-lo, de submetê-lo, pelo contrário, ele é subjugado pelo mal, o seu mesmo olhar para a mulher agora será distorcido, olhando para ela e tendo uma sensação de cobiça, não como compartilhamento de sentimentos bons, mas como a cobiça por satisfazer seus desejos egoísticos por meio daquele corpo. Olha para a mulher e talvez pela primeira vez vê nela apenas um objeto sexual, e ela vê no homem também um objeto sexual de desfrute, e aquele sentimento causa perturbação. Isso é o que eu consigo entender a partir das suas atitudes. Veja que eles escondem a sua nudez, eles se cobrem porque estão tentando interromper aquele pensamento perturbador a qual eles nunca estiveram expostos. E a sua nudez agora passa a ser um problema em relação a Deus. Eles entendem que eles têm que escondê-la de Deus, porque a partir de agora ela não está mais sendo encarada dentro de um quadro de naturalidade, de tranquilidade, de equilíbrio, de normalidade. Está sendo encarada agora como algo vergonhoso. Por que tornou-se vergonhoso a partir de agora? Por causa de algo negativo que está fazendo parte agora da sua consciência. Então por isso que ele coloca aqui a possibilidade de que houvesse uma neutralidade que foi afetada. Essa neutralidade está dentro dessa questão da perfeição relativa. E aí em outros lugares eu gosto até de um exemplo que dão em relação a comparar Deus com o homem, a santidade de Deus e a santidade do homem. Sendo a santidade de Deus como a luz que penetra todos os ambientes, não pode ser contaminada por eles e modifica o ambiente. E a santidade do homem sendo a santidade da água, que pode até ser
extremamente purificada. Pode ser extremamente purificada, mas também pode ser facilmente contaminável. Pode tornar-se pura, mas também facilmente contaminável. E assim temos a santidade absoluta de Deus e a santidade relativa do homem. É por isso que ele coloca aqui a questão da neutralidade. Aí logo em seguida, ele fala da evolução. Parece que o homem foi criado menor, para que pelo livre-arbítrio se fizesse maior. Salmos 82:6, Mateus 10:34. Deus criou o homem evoluído para que por si só se tornasse criou o homem involuído para que por si só se tornasse evoluído. Então ele traz aqui esse pensamento acerca do homem está num processo evolutivo que foi interrompido pelo contato com esse conhecimento do mal, que causou nele um estado de perturbação, de desequilíbrio, e assim trouxe destruição para a sua vida e transmitiu essa destruição para os demais seus demais sucessores, né, seus descendentes. O homem não é um ser evoluível. Perdão, o homem é um ser evoluível, por isso ele se evolui, mas por causa do pecado o homem se estagnou no plano de sua evolução racional e espiritual. Só evoluiu na zona da inteligência analítica mental. É por isso que ele não tem apetite por Deus, o desejo, né, de conhecer, de buscar a Deus. Se o homem não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele teria evoluído somente em demanda do bem. Mas ao comer do fruto proibido, se estagnou no plano da evolução hominal e ficou estagnado no plano animal. Tornou-se uma espécie de animal inteligente que só se importa com as coisas materiais, ou seja, da terra. E foi exatamente isso que o glorioso Cristo veio redimi-lo. Foi disso que Cristo veio redimi-lo. Então, é bastante interessante aqui essa colocação. Por mais que não possa ser tão abrangida por evidências, por referências bíblicas, mas creio que é um caminho seguro. É um caminho seguro que pelo menos é referenciado, né, pelos textos bíblicos e por aquilo que podemos depreender das leituras. Então eu acredito que de fato seja algo que está de acordo com a realidade. Ele fala também acerca do poder criador, que é inerente ao homem, que foi concedido ao homem por seu Deus, né? Sendo ele imagem e semelhança de Deus, é-lhe dado também, de uma forma relativa, sempre relembrando, esta capacidade de criar. O único ser que Deus criou com poder criador foi o homem, e esse poder criador reside na zona do livre-arbítrio. A nenhuma das suas criaturas Deus deu o livre-arbítrio, mas tão somente ao homem. A natureza obedece a Deus inconscientemente, enquanto o homem obedece ou desobedece conscientemente. O homem foi criado imagem e semelhança de Deus, e essa imagem implica também no poder criador. O poder criador existe no homem. No homem pode ser benigno ou maligno. O poder criador que existe no homem pode ser benigno ou maligno. O homem é quem determina se será de um jeito ou de outro. A jurisdição de Deus autolimita-se no plano do livre-arbítrio humano. Então Deus concede ao homem o livre-arbítrio como uma autolimitação imposta por Deus a si mesmo, que ninguém pode limitar a Deus, mas Deus pode se autolimitar. Deus se autolimita concedendo ao homem um espaço chamado livre-arbítrio, e dentro desse espaço o homem tem, de certa forma, um poder criador. E vemos isso todos os dias quando olhamos para tudo aquilo que o homem construiu. Coisas boas e coisas ruins. Infelizmente, por causa do contato, do conhecimento do mal, que trouxe ao homem uma distorção do seu ego, né, uma distorção do seu ser, o homem passou a empregar a inteligência concedida por Deus, inteligência concedida pelo Espírito Santo de Deus, passou a empregá-la também para a construção de algo destrutivo. E assim vemos todas as construções malignas, né, dentro da sociedade. Vemos aí as armas de destruição em massa, vemos as doenças criadas em laboratório, nas cidades a prostituição, o comércio do corpo, né, a baixa cultura que usa como pretexto movimentos da sociedade, movimentos culturais para a promiscuidade, a prostituição, a devassidão.
e tantos outros tipos de situações que o homem cria como forma de satisfazer a sua vontade deturpada, né? A sua vontade destruidora, alimentada pelo mal moral presente dentro dele. Então este mal moral, que é uma distorção do seu ser, lhe faz ter desejo por aquilo que é destrutivo, e ele cria então meios de satisfazer esse desejo por diversas vias. Então isso é também fruto dessa situação que observamos aqui. O poder criador, que tem que ser um poder criador concedido para o bem, mas que infelizmente é distorcido e cria também situações más, situações nas quais o homem prejudica-se e inflige prejuízo também àqueles que são atingidos, são afetados por ele. E temos aqui a contaminação, acerca da contaminação. Pelo que depreendemos de alguns textos bíblicos, o homem não foi criado contaminado, mas contaminável. Tanto que se contaminou. Mas por que se contaminou? Porque era contaminável, senão não se teria contaminado. O homem não foi contaminado por ninguém, mas por si próprio. A sua contaminação se deu através do advento da inteligência antes da razão. Pelo menos é o que afirma a filosofia universálica, e isso me parece verossímil. A inteligência dá luz, mas não pode dar poder. O poder só pode vir da razão. Aí ele aproveita aqui um conceito que foi abordado quando falamos acerca da filosofia universálica na aula de antropologia, que tenta, na verdade, uma conciliação entre o conceito evolucionista, só que o evolucionismo sendo limitado somente para uma esfera da evolução humana, sendo o ato criador afirmado dentro da filosofia universálica. Ele diz que Deus é o autor da criação, tudo foi criado em Deus, mas foi criado menor para, evoluindo, atingir um estado de plenitude, de perfeição. Então a filosofia universálica, ela somente aproveita o conceito evolucionista dentro do processo, mas o ato criador permanece sendo um ato de origem divina, né? Sendo Deus o criador, a inteligência criadora de todas as coisas. Então ele aproveita aqui nessa questão de contaminação somente o conceito de que o homem é um ser de santidade relativa, né? E é um ser evoluível. Então ele estava evoluindo em demanda do bem, tornando-se cada vez mais aperfeiçoado nisso. Só que por causa do contato com o mal, ele tornou-se um ser estagnado, e esse contato deu-se porque o homem era contaminável, não que ele fosse criado contaminado, né? Não que o homem fosse criado, como a gente viu no posicionamento dualista, né? E no posicionamento maniqueísta, que o homem tenha sido, quando criado a partir da matéria, tenha sido inerentemente criado mal, essa matéria já contaminada, carregada de elemento de malignidade, né? Sendo o espírito colocado nesse corpo como um ser aprisionado, né? Como um pássaro numa gaiola. Então não é esse conceito que está sendo afirmado aqui. O que está sendo afirmado é, a partir daquilo que vimos, ele fala de estado de neutralidade, sendo um homem criado nem bom nem ruim, neutro, para que a partir desse estado evoluísse para um estado de perfeição. Mas durante esse processo de evolução, este ser passivo de ser contaminado, né? Um ser contaminável, não contaminado desde o princípio, a priori, mas contaminável, tanto que vemos a consequência que a partir da sua má escolha de fato se contaminou e se estagnou dentro do processo evolutivo, não alcançando a razão plena, mas somente a inteligência animal, e não a razão plena. É um conceito que até de fato faz algum sentido, né? Dá para se aproveitar algumas questões dele, mas sempre com o devido cuidado, né? Sempre com o devido cuidado, principalmente quando se aproveita essa questão evolutiva. A questão evolutiva, sempre que se aborda ela, parece que está se fazendo referência ao darwinismo, e não necessariamente. A palavra evolução já existia antes de Darwin, né? Então os homens evoluem independentemente de estarmos tratando acerca da evolução darwiniana das espécies, né? De que todas as espécies descendentes de um ser um ser primitivo originário de todas as demais espécies, né? Passando por mutações e gerando diferentes espécies. Não é isso que estamos falando. Estamos falando apenas de um homem que
criado de uma forma neutra e a partir de um incentivo, a partir de uma oportunidade que lhe é ofertada, né, de uma chance que lhe é dada por Deus, passa a, por meio desse contato com Deus, desse diálogo, dessa comunhão, né, desse relacionamento, passa a ter a possibilidade de evoluir. Só que durante esse processo de evolução pode também fazer uma opção de desobediência e permanecer estagnado na sua condição. Então é somente nesse sentido, né, reduzido a esse sentido, esse tipo de evolução. A zona penumbral. A zona penumbral, como ele vai abordar agora. Não peca quem está na perfeita luz. E aí temos o absoluto, né? Deus na sua santidade absoluta. Nem quem está nas perfeitas trevas. E trevas aqui ele não fala acerca de trevas do pecado, da malignidade. Ele está falando da ignorância, ele está falando dos seres que não são dotados de capacidade volitiva, de inteligência, de raciocínio lógico, de razão, seres que agem somente por instinto, né? Ele está falando de seres ignorantes. É esses seres que ele se refere quando ele fala aqui de trevas. Quem está nas perfeitas trevas. Peca quem está nas penumbras, isto é, entre a luz e as trevas. No comentário em foco, trevas significa ausência de saber, ignorância, falta de conhecimento ou de inteligência. O animal não peca porque vive em totais trevas, na ignorância. O Cristo não pecou porque vivia na total luz, né? Na plena consciência. Só peca quem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja esse dualismo, né, entre bem e o mal, essa relativização, né, não existe mais absolutos. Então essa relativização dentro do homem causa esse estado de confusão, esse estado de indecisão, né, e aí onde o homem, através dessa confusão, enquanto não estabelece, enquanto não se equilibra, né, dando prioridade àquilo que é bom, àquilo que vem da parte de Deus, ele permanece nesse estado de confusão, né, desse estado de indefinição, e assim permanece estagnado. Agora, quando ele, a partir de um estado de definição, se subordina à vontade boa de Deus e autolimita seus instintos, a partir daí, pela influência que tem do Espírito Santo de Deus dentro dele, ele vai retomar o processo evolutivo em demanda de Deus. Aí vai aperfeiçoando, como Paulo fala, buscando a estatura de varão perfeito, como Cristo. Veja aí o referencial. Cristo, ele veio até nós, através do processo da kenosis, se tornou um homem, mas não viveu como um homem, mas não como os homens. Isso é abordado em Cristologia. Como um homem, mas não como os homens. Por que como um homem? Viveu conforme o projeto perfeito de Deus para o homem. Realizou a vontade do Pai, o projeto de Deus, o plano perfeito de Deus, nele mesmo, como um homem, não como um semideus, um homem. Claro, era assim Deus, ali estava Deus, 100% Deus, 100% homem, mas ele viveu como homem, tá certo? Aí ele faz a diferenciação, não como os homens têm vivido, a partir de uma influência destruidora, uma influência deturpadora da sua ação, instigada pelo mal moral, realizadora, né, do mal circunstancial, do mal que afeta tanto a ele quanto aos demais. Então Cristo viveu acima desta situação. Ele viveu o plano perfeito de Deus e se tornou o referencial para nós. Não podemos adotar como referencial alguém que esteja abaixo de nós. Temos que adotar como referencial alguém que nos dê o caminho, nos dê a orientação certa para sermos melhor do que somos. E este é Cristo. Tá certo? Então é isso onde ele fala: o homem está na zona penumbral, entre a luz perfeita e as trevas da ignorância. Então, nessa situação de dualidade, ele tem que se firmar como subordinado à vontade boa de Deus e vencedor, né, e dominador sobre os impulsos negativos, os impulsos destruidores, que são oriundos aí do contato que ele teve com o mal. Tá, ok? Então, essa situação que o homem tem que se firmar, né, e tem que se definir. E aí passamos aqui para o último ponto, o livre-arbítrio.
O livre-arbítrio foi e é um dos maiores patrimônios que Deus deu ao homem. Patrimônio este que poucos homens sabem usar sem abusar. O livre-arbítrio é como a navalha nas mãos de uma criança. A navalha é boa para quem sabe usar, mas não em mãos de criança, pois pode causar grande estrago. O homem ainda não aprendeu a usar o livre-arbítrio que o Criador lhe confiou para a sua felicidade. Por ele, o homem se torna feliz quando sabe usar, ou infeliz quando não sabe usar. O próprio livre-arbítrio não é mau nem bom, é simplesmente neutro. Simplesmente neutro. O homem é que por ele faz bom ou mau uso das coisas. Faz bom ou mau uso das coisas. Nas suas mãos, o homem tem as chaves para o inferno e do céu. E quando quiser, ele abre seu inferno ou seu céu. A questão de tudo consiste no saber. O homem que sabe usar sem abusar é um homem sábio e, portanto, livre. Toda dificuldade do homem aqui na terra está em assumir a atitude correta em face dos bens materiais. A antiga sabedoria histórica dizia: abusar é proibido, recusar é permitido, usar é recomendável. É interessante essa orientação aí dos estoicos. O homem profano considera os bens terrestres como um fim em si mesmo. Isso é abusar. O homem fanático não se serve dos bens materiais, dizendo que é pecado, nem como meios, nem como fim. Isso é recusar. O homem sábio e espiritual não considera os bens materiais como fim, mas tão somente como meios para um fim superior. Isto é usar. O profano abusa de tudo, isso é pecado. O fanático recusa tudo, isto é pecado. Isso não é pecado nem virtude. O fanático recusa tudo, isso não é pecado nem virtude. O sábio espiritual usa tudo sem abusar de nada, isso é virtude. Usa tudo, provai todas as coisas e retende o bem, foi o conselho do apóstolo Paulo, né? Um conselho sábio que pode ajudar a todas as pessoas, né? Que pode ajudar em qualquer momento. Então, nessa orientação, ele coloca que o livre-arbítrio ele precisa estar sendo alimentado por uma inteligência racional. O que é essa racionalidade que ele transmite aqui? É o estado em que o homem está não consegue alcançar a plenitude, mas está em demanda dela. Que plenitude é essa? A plenitude da vontade boa de Deus, do projeto bom de Deus para a sua vida, para a sua existência. Através do projeto bom de Deus, o homem tem o funcionamento perfeito de todas as coisas que Deus criou. O seu ser respeitado, sem abuso, né, com bom uso, o seu corpo, as coisas que estão à sua volta, o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento entre os amigos, o seu relacionamento com Deus, o seu trabalho, tudo a partir de uma perspectiva racional, ou seja, de uma perspectiva onde o projeto perfeito de Deus se realiza dentro do campo da sua inteligência. A sua inteligência subordinada ao plano perfeito de Deus. Isso é a racionalidade. Não só a inteligência animal. Isso é a racionalidade. Isso é a razão que vem do alto, da parte de Deus. Quando o homem consegue alcançar esse nível de relacionamento, esse nível de uso da sua liberdade, o livre-arbítrio torna-se, constitui para ele uma grande bênção. Sendo ele imagem e semelhança de Deus, consegue demonstrar através da sua própria vida qual é a eficácia, né, qual é a realidade da vontade boa de Deus dentro do seu plano real, do seu plano existente. Ok? Assim o livre-arbítrio torna-se um patrimônio para ele, torna-se uma forma de demonstrar que ele é o projeto, ele é a concretização daquilo que Deus idealizou, daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus trouxe à existência. Então isso é, como ele chamou mais atrás, o processo evolutivo. É sair de um estado de confusão, né, de ambiguidade confusão entre o bem e o mal, subordinação a vícios, né, destruição do projeto perfeito de Deus, e evoluir para um estado onde o livre-arbítrio é usado de uma forma inteligente, de uma forma racional, como um meio de subordinar a sua vontade, a sua ação ao plano perfeito de Deus, e assim trazer o bem para si e para os demais, a todos aqueles que estão à sua volta, aqueles que são atingidos pela sua ação. Então temos aí, passando essa questão das considerações finais, que está ligada à aula passada, a gente dá uma passada rápida aqui acerca desse tema, a realidade do pecado, tá ok? A realidade do pecado.
Primeiramente, uma prova revelada. A Bíblia Sagrada, que por sua vez é a palavra de Deus, desde o seu primeiro livro até o último, ou seja, Gênesis e Apocalipse, trata com muita clareza da existência da ação do pecado na vida dos homens. Por mais que as pessoas tentem escondê-lo, não conseguem. Ela é real e pode ser observada em todo o segmento da sociedade, em todas as nações, em todas as culturas e em todos os povos. É universal, né? Embora seja o pecado uma realidade comprovada, muitas pessoas tentam provar que ele não existe. E aí vimos diferentes correntes de pensamento que tentam negar a realidade do pecado, né? Mas esse esforço para tentar provar a inexistência do pecado só reforça a prova de sua evidência, ou de sua existência. Embora há quem conteste, mas a Bíblia relata que o pecado entrou na humanidade através de Adão. Nós cremos nisso por várias razões. Primeiro, porque ele é a palavra de Deus, a autoridade da qual ela goza, né, de ser a palavra de Deus. E segundo, porque podemos verificar isso na natureza caída do homem, pois ele já nasce inclinado para o mal. Já nasce com o pecado latente que está presente dentro dele. E aí, como a Sagrada Escritura assim define o homem na sua inocência, quando ele não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, ele não sabe dar vazão, né? não tem condições, capacidade de dar lugar à atuação do mal que já está nele, por ele não ter o domínio de todas as suas faculdades. Mas quando então alcança o poder de discernimento, o mal latente dentro dele, o mal moral que foi recebido por ele por meio de herança, começará a tentar influenciar a sua ação, quando então as suas primeiras ações serão contaminadas pela ação má. E aí chega um momento em que o homem age mal, age de forma má, deliberadamente, e pode então ser responsabilizado por esta ação má. E aí onde surge o pecado. O homem peca contra Deus, sendo então necessário o arrependimento e salvação. Ok? Isso não há a possibilidade de auferirmos um momento, de dizermos, em tal data o homem começa a pecar. O homem começa a pecar em tal período. Não há como, é um processo biológico, onde o homem passa a ter autoconsciência. Então, quando o homem passa a ter autoconsciência e tomar decisões livres, ele passa também a ser influenciado pelo pecado que já é latente, que já está dentro dele. E o texto referencial que temos em tela é Romanos 5,12. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, está aí o texto de Romanos 5,12, que é o texto referencial para esta questão, essa realidade do pecado. Descrer da Bíblia é perder de vista todas as revelações com respeito ao passado e ao futuro. Duvidar da Bíblia é viver nas trevas da ignorância. Viver nas trevas é ser infeliz, porque a infelicidade vem da ignorância e a felicidade vem da sabedoria. Conhecimento é felicidade, felicidade é liberdade. Então conhecereis a verdade vos libertará. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme Romanos 3,23. Veja ainda Eclesiastes 7,20, Romanos 3,9, Gálatas 3,22. Então temos aí a questão da realidade, da prova revelada, conforme Romanos 5,12. E aí passamos para uma prova que se pode observar. O que diz aí? O pecado não é simplesmente uma antítese da santidade. É muito mais do que isso. Ele é aquele monstro abstrato e devastador que desde a sua origem tem desfrutado de uma grande aceitação na humanidade. E só não o vê quem não quer. Embora sendo o pecado a figura mais sinistra e macabra, se é que podemos figurá-lo, ele tem convivido, ou tem um convívio muito familiar entre os homens. Ele se manifesta de várias maneiras na vida de seus escravos, mas muitos insistem em dizer que ele não existe, e essa negativa certamente é a tentativa de fugir da realidade, não é um enfrentamento à realidade. Quando a pessoa
trata de enfrentar a realidade, ela quer saber a verdade. Então ela quer saber a verdade. Sabendo a verdade, ela quer trazer correção. Ela passa a querer um conserto com Deus. Quando ela quer um conserto com Deus, ela quer se arrepender. E aí a Bíblia Sagrada é muito clara nisso. Aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. É o único caminho para alcançar misericórdia, alcançar salvação. Arrependimento e transformação de vida. Aí Cristo dialogando com Nicodemos. Se você não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E aí a dúvida de Nicodemos, que encara isso de uma perspectiva apenas de uma perspectiva puramente humana, né, puramente material. Ele pergunta se um homem pode retornar ao ventre materno e renascer. Ele não entendeu o sentido mais profundo daquela afirmação do nosso Senhor. E aí Cristo novamente traz outra afirmação para tentar fazê-lo adentrar por esse entendimento, né, por esse conhecimento. Ele fala: se não nascer da água e do Espírito, não vai poder ver o reino de Deus. E aí temos o nascer da água e do Espírito é necessariamente você sair dessa esfera apenas humana, afetada pelo mal, pelo pecado, e passar a ter o seu ser espiritual fortalecido, o seu ser espiritual de fato saindo da não existência, saindo da morte espiritual e passando para o existir, para a existência e para o controle sobre a sua vida e sobre as suas faculdades. Então o ser espiritual nasce da água e do Espírito. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A partir da aceitação do convencimento, a salvação vem para o homem. O Espírito Santo de Deus proporciona que o homem seja salvo por Cristo Jesus. Atribui a ele os seus méritos, né? Então, a partir desse nascimento, o homem nasce do Espírito e da água. E a água, como vemos aí em diversos trechos da Bíblia, a água é um elemento purificador. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aí em outro lugar fala que a palavra se torna dentro de nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Então a palavra de Deus torna-se como que uma fonte, um manancial de águas vivas, de águas purificadoras. E aí toda essa realidade está abordada nessa colocação de Cristo. É necessário nascer da água e do Espírito, de uma purificação da parte de Deus, do contato com Ele, com o seu ser, né? E do Espírito, ou seja, dessa realidade espiritual que está em diálogo constante com a sua consciência, mas que muitas das vezes tem sido ignorada. Então quando o homem para de ignorar os apelos do Espírito Santo de Deus diretamente na sua consciência e cede ao Espírito de Deus, permite que o Espírito de Deus o convença do pecado, da justiça e do juízo, aquilo que ele não tinha, o convencimento unilateral, né, o convencimento, o autoconvencimento. Quando ele cede à voz do Espírito que fala dentro da sua consciência, ele passa a olhar para aquelas mesmas atitudes que antes para ele não significavam nada, eram simplesmente atitudes da sua liberdade, mas que agora passam a sinalizar para ele atitudes de pecado e agressão contra Deus, e passa a rejeitá-las, né, a refutá-las. O pecado, a justiça, ou seja, aquilo que a palavra de Deus nos dá como referencial de justiça, não uma justiça relativa, mas uma justiça referenciada em Deus, aquilo que Deus entende ser justo, de acordo com a sua palavra, com a comunicação da sua verdade, a justiça, o homem é livrado então do juízo. O juízo está decretado na palavra de Deus, está anunciado, mas o homem está livre do juízo por causa da salvação em Cristo Jesus. Então ele nasceu da água e do Espírito, ok? E aí temos esta realidade sendo muitas das vezes ignorada, camuflada, muitas das vezes desprezada, porque, como Cristo fala, vós não veio para a luz para que os vossos pecados não sejam revelados, né? Então muitas das vezes a pessoa quer permanecer nas trevas porque ela não quer abrir mão daquele pecado, ela não quer abrir mão daquela transgressão, que por mais que ele entenda que aquilo lhe trará prejuízos futuros, principalmente quando estiver exposto ao tribunal de Deus, mas pelo menos durante este momento ele quer desfrutar disso até o fim. E aí terá, consequentemente, receberá, né, receberá de uma forma certa, receberá de uma forma garantida pela palavra de Deus
receberá o salário do seu pecado. O salário do pecado é a morte. Então é dessa realidade que as pessoas fogem, é dessa realidade que as pessoas se escondem, tentam maquiar, tentam ludibriar de diversas formas, por meio de diversos postulados filosóficos, teológicos, que buscam trazer autojustificativas, né, ou pelo menos tentam livrar o homem da responsabilização sobre este mal. Então, é sempre uma tentativa de fugir da realidade. E aí, acerca da realidade, uma realidade vivenciada. Ninguém melhor do que o homem consciente pode afirmar a realidade do pecado, visto que a consciência testifica silenciosamente da realidade do pecado e de seus feitos funestos. Por mais interessante, por mais bonito, por mais sistemático, por mais inteligente que seja o postulado adotado, a teologia adotada, a filosofia adotada, tá certo? O conceito religioso construído, por mais que se diga que tudo é um movimento da natureza e o mal é uma ilusão, por mais que se tente reafirmar que o mal é simplesmente um estado de brutalidade que, ao se evoluir, elimina-se, né, ou pelo menos controla-se, não adianta. O homem conhece a verdade. O homem consegue mentir para todos, menos para duas pessoas, para Deus e para si mesmo. Então este homem que depara-se constantemente com a realidade no espelho e que sempre tenta maquiar essa realidade para que não seja tão feia, ele sabe qual é a verdade. Ele sabe que a verdade é que ele é um pecador e que, se ele não se arrepender, passará por condenação. E que o salário, o merecimento de uma vida de pecado é morte eterna, é condenação eterna, né, é separação eterna de Deus. Sempre lembrando que o uso que fazemos da palavra eterno nessas designações é um uso emprestado. Estamos falando sempre eterno, querendo significar, querendo transmitir a ideia de infinito, uma morte infinita, uma morte, separação infinita de Deus. Mas, claro, esse termo infinito não transmite a ideia que queremos transmitir, não transmite com todo impacto e com toda intensidade. Por isso tomamos de empréstimo esse termo que na verdade diz respeito só a Deus, para qualificar. Terá morte infinita, na verdade, né? Terá morte eterna, como fazemos uso emprestado. Visto que a consciência testifica silenciosamente da realidade do pecado e seus efeitos funestos. A experiência do pecado é um testemunho confirmado com relação à sua natureza pecaminosa. Os homens esperam pouca coisa boa deles próprios e de seus semelhantes, evitam todo relacionamento com Deus e mesmo blasfemam contra seu santo nome. Uma criança naturalmente trilha os caminhos do mal, mas deve ser disciplinada na direção correta. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer não se distanciará dele. Ou seja, o caminho que lhe foi ensinado provavelmente será seguido. Então é isso que o sábio aí do provérbio ele tenta transmitir a nós. Nenhum ser humano que atingiu a sua maturidade está isento da contaminação moral e do senso de culpa causado pelo pecado. O remorso da consciência penumbrista resulta da prática pecaminosa. Tortura todos os descendentes de Adão. Esse sofrimento é tão denso que muitos vão ao desespero e se lançam ao precipício eterno através do suicídio. Confira Isaías 6:5, Romanos 7:17, 23, 1 Timóteo 1:15. Finalizamos dizendo que as Escrituras declaram que a observação descobre e a experiência humana comprova a realidade do pecado. É uma realidade comprovada por toda e qualquer pessoa que analise isso de uma forma franca, verdadeira, sem maquinações, né, sem camuflagem, sem maquiagem, que observam essa verdade nua e crua no espelho, né, e que não mentem para si mesmos. Está diante de todas as pessoas, não é necessário nos demorarmos nisso. Como já vimos, não falta quem advoga a ideia de que o pecado não existe. Mas, por que os homens se preocupam tanto em tentar provar ou colocar um paliativo à inexistência do pecado, uma vez que está patente aos olhos e à consciência de todos? É porque eles sabem que o pecado é maligno e grosseiro, e para se sentir livre da escravidão do pecado, ele procura fazer de conta que o pecado não existe.
a fim de ficar bem com a sua consciência vendida ao pecado, né? Conforme Timóteo 4:2. E aí temos, isso é simplesmente uma tentativa de fuga. Quando o homem tenta fugir de um problema, ele não está resolvendo. Mas quando o homem encara o problema de frente e assume essa responsabilidade, ele começa a abrir a possibilidade de resolução para o mal.